Moisés é um dos profetas mais famosos do Velho Testamento, o homem que desafiou o faraó, libertou o seu povo e os guiou para a terra prometida do Senhor. Além de ter esculpido os 10 mandamentos de Deus, ele foi mas tão importante que o próprio Deus fez algo impensável em sua morte. Um homem tão importante para a história que nos ensinou várias lições, mas existem tantas lições e feitos que alguns podem passar despercebidos. Por isso, hoje vamos revirar um pouco da história de Moisés, entender por que o demônio queria seus restos mortais e aprender com o profeta algumas boas lições. E se esse vídeo realmente edificar na sua vida, lá no final você deixa um gostei. Moisés já pediu a Deus para retirar seu nome do livro da vida, uma atitude muito nobre. Enquanto o profeta estava no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos de Deus, os israelitas estavam quebrando justamente o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A impaciência dos israelitas com Moisés no Monte Sinai os levou a criar um novo Deus para adorar. O povo se voltou para Arão, dando-lhe a responsabilidade de ser seu guardião espiritual no lugar de seu irmão. Arão obedeceu, transformando os brincos de ouro em um bezerro esculpido, e os israelitas começaram a adorar aquele ídolo, festejando, comendo e bebendo algo proibido. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram. Êxodo 32, versículo 7 ao 8. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. Êxodo 32, versículo 19 ao 20. Moisés tornou-se ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Êxodo capítulo 32, versículo 31 ao 34. Em nenhum momento Moisés minimizou a seriedade do pecado. Na verdade, buscou apenas a misericórdia divina, pois ele tinha se identificado com a indignação do povo. Deus acabou recusando o sacrifício de seu porta-voz de sair de seu livro, e até concordou em poupar aquela nação e instruiu o profeta a continuar guiando o seu povo em direção à terra prometida, reafirmando a fidelidade de Deus a Israel. Contudo, o que realmente chama a atenção é o sacrifício que Moisés estava disposto a fazer, muito semelhante ao sacrifício de Jesus, em uma escala muito menor, e além de precisar do profeta como guia dos israelitas. Provavelmente o Criador queria que só um ser fosse lembrado por um grande sacrifício, tanto que sempre que pensamos em sacrifício, pensamos em Jesus Cristo, o que até mesmo nos dá força para evitar pecados e não sair do caminho de Deus. O grande problema para Moisés é que o seu povo voltou a quebrar o primeiro mandamento. Dessa vez a adoração foi direcionada ao ídolo Nehushtan. Após saírem das garras do faraó, Deus enviou as serpentes ardentes como castigo, e o profeta, como resposta, fez uma oração, e o próprio Criador o instruiu a erguer uma serpente de bronze em um poste, oferecendo cura e proteção àqueles que olhassem para ela. Por conta disso, a estátua acabou sendo adorada pelos israelitas, o que continuou até depois da época de Moisés, durando até os dias do 13º rei de Judá, Ezequias, como mencionado em 2 Reis capítulo 18. Uma história que novamente ilustra a misericórdia de Deus e a tendência humana em distorcer histórias e seus protagonistas. Foram então destruídos os altares pagãos, aquele ídolo, pedras memoriais, postes simbólicos, imagens, e a serpente de bronze que os israelitas até queimavam incenso para ela foi esmagada. Veja bem, o erro não necessariamente foi de ter cuidado bem de Nehushtan, afinal aquele tinha sido um instrumento usado pelo próprio Criador para curar o seu amado povo. O problema é agir como se Nehushtan é quem tivesse dado a cura e quem deveria ser agradecida. Pedaço de latão, esse é o significado de Nehushtan. O seu próprio nome já nos faz remeter que é um pedaço de lata sem nenhum poder, incapaz de curar qualquer ser vivo, sem o auxílio do Altíssimo. É discutível se esse problema foi culpa de Moisés, e poderia ter sido evitado pelo profeta se livrando de Nehushtan desde o início. Apesar desse erro discutível que novamente tirou os israelitas do caminho divino, não foi por este motivo que Deus tentou matar Moisés. Isso é algo
muito contraditório. Foi Deus que escolheu Moisés para libertar os israelitas da servidão no Egito e guiá-los à terra prometida. Mesmo com ele afirmando que não estava à altura de tal dever, Moisés se tornou o doador da lei, o mediador da antiga aliança, aquele que servia como a mão divina, executando milagres inacreditáveis. Apesar de ser tudo isso, de ter uma honra inquestionável em meio à sociedade, o profeta falhou em circuncidar seu próprio filho. Provavelmente por conta de sua esposa Zípora, que pertencia à tribo midianita que tinha aversão àquele ato. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário, e desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Êxodo capítulo 4, versículo 24 ao 26. Esse ato desesperado salvou Moisés da ira divina. A cerimônia de circuncisão era sagrada em Israel, simbolizando uma aliança entre Deus e seu povo escolhido. E mesmo Moisés, tendo o mais alto cargo em Israel, o líder do povo não poderia deixar de cumprir as leis. Ao circuncidar o filho indo contra as regras com as quais foi criada, Zípora notou a seriedade nas palavras do Senhor de Israel. E fica a lição a todos nós: Deus espera a obediência completa, independente do status ou histórico de alguém. Mesmo líderes notáveis não estão acima da obediência, e Deus julgará todos com justiça e fidelidade. Outra punição que marcou a vida de Moisés foi ficar de fora da terra prometida que tanto lutou para chegar. Algo que para muitos foi visto como injusto, entretanto, olhando atentamente o que realmente aconteceu, dá para compreender que o profeta cometeu um pecado maior do que não circuncidar o seu filho. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Êxodo 17, versículo 1 ao 6. Aquele milagre matou a sede dos israelitas, porém mais tarde eles passaram novamente pelo deserto, onde novamente aconteceu outro milagre. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada, e não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. O povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Números capítulo 20, versículo 1 ao 11. Por conta deste ato, Deus decidiu que Moisés e Arão ficariam fora da terra prometida. E o porquê disso é que ambos não creram nas palavras do Senhor. A primeira vez que foi executado tal milagre, foi realmente pedido para machucar a pedra. Já na segunda, foi pedido apenas para falar com ela, e por mais estranho que isso pudesse parecer para eles, era para ser executado, provando mais uma vez ao povo de Israel o poder de seu Deus, que de qualquer maneira poderia realizar coisas que para nós seres humanos é impossível da maneira mais extraordinária. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado.
Números 20, versículo 12. Claro, também nos cabe outras interpretações adicionais, como o fato de que Moisés estava exausto de sua missão, principalmente por causa dos israelitas que reclamavam tanto, duvidavam e contestavam sua administração e o pior, duvidavam até de Deus em qualquer dificuldade, mesmo após tantos milagres. Por isso o profeta acabou sendo descuidado, se deixou ser dominado pelo sentimento da raiva e desobedeceu ao Senhor. Outro ponto importante a ser observado é que o Altíssimo ficou irritado, pois aquela pedra prenunciava seu Filho Jesus Cristo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 5. Cristo é nossa rocha e pedra angular, que foi ferida por nosso bem, trazendo rios de água viva, e aquelas rochas dos desertos deveriam representar o nosso Redentor. Por isso a primeira vez foi ferida, e trouxe a água, o elemento da vida. A segunda vez ela não deveria ser ferida, sendo apenas bem tratada e respeitada, a rocha faria novamente um milagre, quase que por amor, e ao desrespeitar a ordem divina, Moisés acabou distorcendo a imagem que aquela rocha deveria representar, enfurecendo o Criador. Estes erros de Moisés demonstram o quão humano ele era, assim como todos nós, assim como também demonstra o quão dedicado a Deus o profeta era. Sim, de fato cometeu um erro de não crer no Senhor ao ferir a rocha pela segunda vez, sendo punido ficando de fora da terra prometida. Mesmo assim, continuou guiando o seu povo, até o local que Deus os havia prometido. De fato, Moisés era um homem de confiança, e já demonstrava isso desde o seu duelo com Jânice e Jambres, os magos do faraó, quando começou a liderar Israel com autoridade e poder incomparáveis. Ninguém antes da chegada de Jesus Cristo, o Messias, exerceu todos esses papéis de maneira tão gloriosa quanto Moisés. Moisés e Arão confrontaram o faraó do Egito buscando a libertação de seu povo da escravidão. O problema é que o rei da terra das pirâmides, com seu coração endurecido, não aceitaria isso tão facilmente. E o Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo: quando o faraó vos falar dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Êxodo capítulo 7, versículo 8 ao 13. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Êxodo 7, versículo 19 ao 22. É curioso notar que os egípcios tiveram que cavar um poço para poder beber água limpa, enquanto seus magos e Faraó se preocupavam apenas em exibir seus poderes para confrontar Moisés e Arão, do que ajudar ao seu povo, demonstrando uma preocupação zero com aqueles que hierarquicamente estavam abaixo. Tanto que na praga seguinte, uma manifestação de rãs, os magos novamente pioraram a situação dos egípcios, dando ainda mais motivos para o profeta e seu irmão lutarem pela libertação de seu povo. E uma hora os magos não conseguiram mais replicar as ações divinas do Senhor e foram derrotados. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado.
Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Êxodo 8, versículo 16 ao 19. Os magos só puderam replicar aquelas ações de Moisés e Arão, porque Satanás lhes concedeu poder. Provavelmente ele até conseguiria replicar os piolhos a partir do pó, já que Satanás era o anjo mais perfeito dos céus, aquele ao lado de Deus e um dos mais poderosos, sendo capaz até de emular alguns milagres, porém seu poder não é nem de perto o mesmo de seu Criador. Além disso, os magos estavam com apenas uma parcela do poder de Lúcifer e competindo com alguém mais poderoso que o próprio. Sem falar que os servos do faraó até possuíam o poder, no entanto não tinham a sabedoria de Deus para usá-lo, como observou Paulo, portanto a derrota dos magos era evidente. E esse acontecimento com os magos serve de lição para nós. Devemos estar cientes de que o verdadeiro poder espiritual pode ter uma fonte sombria, em vez de uma fonte pura. Mesmo que um novo poder pareça responder às nossas buscas, não devemos ser seduzidos, pois forças demoníacas podem se disfarçar como anjos de luz. Afinal, grande parte dos demônios, inclusive o próprio Satanás, já foram anjos. Tenha cuidado, pois nem tudo o que brilha é luz. Apesar de Moisés não ter entrado na terra prometida, Deus o deu pelo menos um vislumbre da terra em que ele lutou tanto para chegar. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali e a terra de Efraim e Manassés e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Deuteronômio 34, versículo 1 ao 3. Essa foi a última visão que Moisés teve na sua vida, antes de acabar falecendo, logo depois de ouvir a voz de Deus. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Deuteronômio 34, versículo 4. O mais incrível é que isso também teria sido uma espécie de teste do Senhor, pois Moisés escalou até o cume do Monte Pisga com 120 anos. Aos 90 anos, atualmente, uma pessoa normalmente precisa de óculos, muletas e até cadeiras de roda, com enorme dificuldade para se mexer e fazer praticamente qualquer tarefa, além de tomar diversos remédios, precisar de médicos frequentemente e não poder mais comer alguns tipos de comida. Absolutamente nenhum desses problemas assolou Moisés em seus últimos dias, até porque o profeta jamais se deixou cair na preguiça, sempre se manteve ativo e cuidando bem de seu corpo. Obviamente, Deus também deu uma ajuda para o seu porta-voz subir aquele monte. Ainda assim, é bonito ver que Moisés nem sequer pensou em reclamar ou contestar o pedido do Senhor e aceitou tranquilamente a sua hora de partir. Uma morte honrosa que reflete completamente a graça de Moisés e o que ele foi. Um homem sábio e dedicado, um servo leal e devoto a Deus, apesar de um deslize, sempre respeitou a palavra divina e seu nome. Assim como o profeta, devemos atravessar esse monte e nos reunir aos nossos antepassados e que possamos enfrentá-lo com a mesma disposição de Moisés, o humilde servo de Deus. E o que demonstra todo o amor e respeito que Deus teve por Moisés é que o próprio Altíssimo desceu à terra para enterrar o corpo do profeta, o único da história a ter este privilégio. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, versículo 5 ao 6. É dito que o Senhor enterrou Moisés na terra de Moabe. Quando olhamos no mapa, percebemos que este nem é um local tão grande. Com cerca de 6.000 km², só a efeito de comparação, o estado de Sergipe tem mais de 21.000 m². Sabemos a localização e sabemos que a área é menor do que o menor estado do Brasil. Ainda assim, o corpo de Moisés nunca foi encontrado e nunca será encontrado. O motivo dessa preocupação do Senhor é que se as pessoas adoraram Nehushtan, literalmente um pedaço de latão, como ídolo. Imagina o corpo de Moisés, o homem que lançou as 10 pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho, fez sair água de uma rocha, guiou o povo à liberdade e era próximo a Deus. Com certeza o local de seu túmulo se tornaria um santuário para peregrinação e até mesmo para cultos, quebrando o primeiro mandamento, isso sem falar naqueles que sem razão nenhuma iriam até o local de seu túmulo para profaná-lo. E o corpo de Moisés foi tão cobiçado que até mesmo Satanás lutou contra Miguel por ele, como disse Judas no versículo 9 de seu livro. Mas o arcanjo
arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." E esse confronto ocorreu porque provavelmente Satanás desejava construir um santuário para Moisés. À primeira vista, isso pode parecer bom aos olhos de alguns, porém sabemos que isso tinha o objetivo de tirar os seres humanos do caminho de Deus. Obviamente, Moisés também era muito respeitado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Apesar de ter falhado em representá-lo com as rochas, sabemos que Jesus era muito misericordioso e piedoso. Por isso até via problemas em Moisés ter desrespeitado a vontade de seu pai, mas ainda o respeitava como um dos, se não o maior profeta do planeta até a sua chegada. E o respeito de Jesus com Moisés é visto no livro de Mateus capítulo 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: "Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias." Versículo 1 ao 4. Moisés deu a lei do Senhor a todos nós, e Elias conecta profecias antigas com os profetas posteriores. "Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." Malaquias capítulo 4, versículo 4 ao 6. Moisés e Elias aparecem na visão dos apóstolos como os 2 grandes profetas até a chegada de Jesus, o Filho de Deus, o profeta supremo que cumpre a profecia de Moisés seguindo as leis e mandamentos sem nunca se desviar, tanto que ao olharem para cima viram apenas Jesus concentrando toda a atenção nele, como se Elias e Moisés tivessem vindo à terra apenas para preparar o caminho para o Messias. Eles não compreenderam completamente o que presenciaram e nem precisavam. O que estava em seus corações era a única coisa que precisavam saber, que deveriam escutar, entender e ajudar Cristo em sua missão que salvaria todos os seres vivos. Além de ter sido o único ser humano a ser enterrado por Deus, Moisés também é um dos 2 únicos seres humanos a terem visto a graça divina. Ou seja, ele viu com seus próprios olhos o nosso Criador, algo que demonstra o quão próximo o Senhor foi de seu porta-voz, a ponto de atender seus pedidos, como se eles fossem amigos. E Moisés disse ao Senhor: "Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo." Disse, pois: "Irá a minha presença contigo para te fazer descansar." Então lhe disse: "Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra?" Então disse o Senhor a Moisés: "Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome." Então ele disse: "Rogo-te que me mostres a tua glória." Porém ele disse: "Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer." E disse mais: "Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá." Êxodo 33, versículo 12 ao 20. Realmente parece uma conversa entre amigos. Em muitos momentos imaginamos que apenas Deus fazia exigências, mas Moisés nos provou justamente o contrário. Claro, o profeta nem de longe tinha a mesma autonomia e autoridade do Senhor. Mesmo assim, se sentia confortável o suficiente para fazer pedidos como o de ver o rosto de seu Criador. Um pedido bem peculiar, até porque nós mesmos estamos acostumados a pedir coisas a Deus como proteger nossa família e nos conceder sabedoria. Agora, pedir para ver a sua glória pessoalmente parece algo ousado demais e até egoísta. Ainda assim, o Senhor se mostrou interessado em atender o pedido, até mesmo alertando o profeta do perigo iminente daquele seu desejo, por ser alguém completamente diferente do nosso nível e de qualquer outro ser existente no universo. Talvez ver tamanha glória seja demais para o nosso cérebro e para o nosso corpo, praticamente sendo informação demais para processar.
Apesar desse perigo que poderia causar a morte de Moisés, o Senhor deu um jeito de atender aquele pedido de maneira inteligente e segura. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33, versículo 21 ao 23. Moisés não conseguiu realizar o seu desejo por completo, foi apenas um vislumbre da glória divina. Porém, mesmo vendo apenas as costas do Senhor, o seu rosto brilhava por causa desse encontro. E você, está satisfeito com a sua relação atual com Deus? Está satisfeito em apenas frequentar a igreja e ouvir sermões e cantar músicas com os pastores? Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmos 42, versículo 1 ao 2. Deus não está interessado em frequentadores de igreja. Se nós sabemos que muitas pessoas usam a igreja apenas para se esconder, imagine o nosso Criador que nos conhece melhor que nós mesmos. Se requisitarmos a sua presença e confiarmos em seu poder, o Altíssimo andará ao nosso lado, assim como sua presença acompanhou os israelitas. E de novo voltamos para a pergunta: isso te deixaria satisfeito? Por que não ver Deus como um ser que não é apenas um segurança, e sim como um amigo? Concorda comigo que, no geral, quanto mais ficamos interessados em uma pessoa que chamamos de amiga ou amigo, mais ela ou ele também ficam interessados na gente. É algo natural, um vai atrair o outro, e com Deus não seria diferente. Quanto mais estivermos interessados nele, maior vai ser o seu interesse por nós, formando uma amizade cheia de misericórdia, graça, longanimidade, bondade e verdade. Ter um relacionamento pessoal com o Senhor é a maior bênção que qualquer ser humano pode receber. É o significado da vida eterna. Moisés, sem dúvida, é um exemplo maravilhoso de uma boa relação com nosso Criador. O profeta foi um grande homem temente a Deus, que o aceitou em seu coração, não apenas como um mentor e protetor, mas também como um verdadeiro amigo que poderia recorrer nos momentos de alegria, tristeza e dificuldade. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Se você gostou, clique no botão de gostei. E se quiser receber oração, diga seu nome nos comentários e a cidade de onde você é para que possamos orar por você e pelo seu povo. Que Deus possa continuar te abençoando.